Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deixe aberto, porque nós vamos percorrer esse capítulo, uma parte dele hoje. Mas nós vamos começar lendo versículo 34. Atos 10, versículo 34. Depois a gente volta para o começo do capítulo. Atos capítulo 10, versículo 34 até o 36. Um momentinho só. Cronômetro começado. Diz a palavra de Deus: então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e aceitável, que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Semana passada a pastora Lúcia ministrou culto de missões, e o tema que nós demos foi orando pelas nações. Nós pudemos orar por alguns países aqui semana passada, e hoje nós vamos continuar no assunto de missões, orando e alcançando os diferentes. Orando e alcançando os diferentes. Esse capítulo número 10, nós vamos ver que Deus estava à procura dos diferentes. Até esse momento, os discípulos de Jesus, eles estavam trabalhando nessa busca de evangelizar e ganhar judeus para que eles compreendessem que Jesus, aquele que tinha sido crucificado, era o Messias que eles estavam esperando. E os judeus estavam espalhados. Sempre foi assim. Os judeus, às vezes, eram expulsos de Israel, eles eram espalhados, aí alguns voltavam, outros viajavam. Então, tinha judeu para todo lado, como Cabo Verde. Lá onde vieram os meus pais, as ilhas de Cabo Verde, na costa da África, tem mais cabo-verdiano fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde. Porque estão espalhados, como eles dizem, alguns vão para a América, outros vão para a Holanda, ou alguns vieram para o Brasil, graças a Deus por isso, porque aí os meus avós vieram para o Brasil, e eu estou aqui. Mas os judeus estavam espalhados, e esses discípulos de Jesus, nesses primeiros capítulos de Atos, eles foram dispersos por causa da perseguição que nós falamos alguns domingos atrás, quando Estevão foi apedrejado e se levantou uma grande perseguição, e os discípulos foram dispersos. Mas por onde eles foram levando o evangelho, mas tinha um detalhe: eles iam procurando outros judeus. É como se Jesus tivesse nascido no Brasil, e tivesse crescido no Brasil, e morresse no Brasil, e nós, como discípulos dele, fôssemos espalhados pelo mundo. E de repente,
o Alexandre e a Luciana fossem para Portugal e lá em Portugal procurassem os brasileiros para falar de Jesus. E aí, pastor Paulo e sua família fossem lá para Itália e lá na Itália buscassem os brasileiros para falar de Jesus. Os judeus, esses discípulos que eles tinham crescido, os judeus, aonde eles eram espalhados, eles procuravam outros judeus para falar de Jesus. E nesse capítulo 10 a coisa muda de figura. Os discípulos tinham a preocupação de falar com os judeus, mas não foi isso que Jesus tinha deixado como missão. Jesus tinha dito lá em Marcos 16:15, vão por todo o mundo e preguem o evangelho para os judeus. É isso que está escrito lá? Não, pregue o evangelho a toda criatura. Mas os discípulos pregavam o evangelho para os judeus. E nesse capítulo 10, nós encontramos Deus demonstrando a sua preocupação pelos diferentes. Jesus já tinha falado, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então essa missão de pregar o evangelho era importante, porque alguns estavam indo no caminho natural. As pessoas nascem e vão no caminho natural para a perdição. Mas quando a mensagem chega de que é possível uma conversão, é possível mudar o caminho, é a palavra de salvação em Jesus Cristo. Quando a gente fala que as pessoas precisam se converter, não é se convencer, porque tem muita gente que é convencida do Evangelho. Ela simplesmente começa a ler a Bíblia, começa a frequentar a igreja e se convence, agora eu sou crente. E agora, como eu decidi que eu sou crente, eu sou crente. Não, ela só se convenceu a se tornar crente. A conversão significa estar indo de um lado, encontra a mensagem de salvação e ela faz uma conversão e anda para o outro lado contrário. Agora, seguindo Jesus. Então, as pessoas que conhecem Jesus e são batizadas, a Bíblia diz, elas serão salvas, mas aquelas que não crerem, elas já estão condenadas. É o caminho que as pessoas costumam levar. E aí nós encontramos, nesse capítulo 10, um homem chamado Cornélio. Está lá no capítulo 10, versículo 1, que diz, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Ou seja, ele era um militar, ele não era judeu, ele era romano, ele era líder de um grupo de 100 soldados, por isso centurião, e os romanos, principalmente os soldados, eles eram vistos como pessoas assim brutas. Eles eram autoridade, eles mandavam, eles chicoteavam, eles faziam o que queriam com os judeus. Os judeus tinham sido dominados, a liberdade deles tinha sido retirada e os romanos é que mandavam nos judeus. Então, os soldados romanos, eles eram brutos, eles extorquiam as pessoas, eles não eram bem vistos. E esse Cornélio é um centurião romano, mas tinha uma diferença. Ele era piedoso. O que significa piedoso? Alguns romanos, eles compreenderam a mensagem que os judeus pregavam, e na época já tinha o Velho Testamento em grego, e eles usavam o Velho Testamento em grego, e eles aceitaram a religião dos judeus. Alguns, inclusive, passavam por todas as fases, se tornando judeus, inclusive a circuncisão, que é uma cirurgia que os homens passavam. Esses eram os prosélitos.
Mas tinha aqueles que eram os piedosos, eles não passavam por todos os rituais até se tornarem judeus por completo. Mas eles liam o Velho Testamento em grego, ou ouviam o que era lido nas sinagogas. Eles faziam alguns rituais, mas não faziam todos. O Cornélio era um desses. Ele era um romano piedoso. Mas não apenas piedoso, mas ele era de oração. Olha ali o que diz a palavra. Ele estava em casa orando, ainda no capítulo 10, versículo 3, diz que um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus. Ele não era judeu, mas ele viu um anjo de Deus. Eu nunca vi um anjo. Eu não sei se eu correria se eu visse um. Porque quando a gente vê a descrição de alguns anjos, talvez a gente correria deles. Mas esse Cornélio viu um anjo em visão, e o anjo falou com ele. O anjo disse: Cornélio, versículo 4, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, ficou com medo, nunca tinha visto um anjo. O que esse anjo veio falar comigo? E ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações subiram para a memória diante de Deus. Já pensou você ouvir isso de um anjo? Elaine, Deus ouviu suas orações. Paula, Deus ouviu suas orações. E não eram só as orações, porque diz também as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus estava vendo até as esmolas que ele dava. Mas ele não era judeu. Mas o anjo veio falar com ele. Veio trazer um recado. Veio trazer uma missão. Ele era um soldado romano, um centurião, acostumado a fazer missões. E ele agora recebe uma missão do alto. E a missão do alto era: vá procurar um homem chamado Pedro. Um homem chamado Pedro que está na cidade de Jope. Dá até o endereço. O anjo dá até a localização do WhatsApp para ele ir chegar na casa do Pedro. Dá até o endereço. Está na casa de Simão, o curtidor. É como se ele dissesse: ó, clica aqui e deixa o camelo, vai te levar até lá. Uma missão: vai lá procurar o Pedro. É Deus procurando os diferentes. Da Cesareia até Jope, alguns dizem que era uma distância de 48 quilômetros, mas não era de carro. Então ele chama alguns homens, ele chama alguns empregados, está ali no versículo 7, logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, ou seja, um soldado que também tinha se convertido ao judaísmo. Não era judeu por completo, mas sabia das profecias. E ele chama esses homens e dá a missão. A missão era, ele explica tudo e mandou que eles fossem a Jope. Deus procurando os diferentes. E aí a gente para de falar do Cornélios, e o autor aqui de Atos começa a falar do Pedro, que está lá em Jope, 48 quilômetros de distância, no dia seguinte. Diz no versículo 9, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia. Talvez eles saíram bem de madrugada e foram viajando os 48 quilômetros. Eu não sei que horas que eles saíram, se saíram na noite anterior e pernoitaram na viagem, ali no meio do caminho,
mas quase meio-dia eles estão chegando a Jope. Olha o sincronismo de Deus. Eles estão quase chegando e Deus coloca no coração de Pedro para Pedro subir ao eirado, para Pedro subir para a parte superior da casa, para orar. Quase meio-dia. E o Pedro vai orar. E lembrando que o Pedro, desde pequenininho, o que ele era? Judeu. Falamos há um tempo, alguns domingos atrás, que muita gente tem raiva dos judeus porque mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus, porque Jesus também era judeu. Os discípulos também eram judeus. Foram os que estavam na liderança do templo, com a ajuda dos romanos e influenciando a multidão, é que conseguiram que Jesus fosse morto. Mas Jesus nasceu e passou por todo o ritual do judaísmo. Os discípulos eram judeus. E o Pedro, como um judeu, desde pequenininho, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, o que comer e o que não comer. O Pedro cresceu judeu. E aí, de repente, acontece algo diferente. Diz a palavra que Pedro vai para a parte de cima para orar, e estando com fome, versículo 10, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, ou seja, lá de cima, ele deve ter dito alguma coisa tipo: gente, estou com fome, vai demorar o almoço? Bate o sino quando estiver pronto, manda um zap quando estiver pronto. Lá de cima ele disse: eu estou com fome, prepara alguma coisa para comer, por favor. Mas enquanto ele esperava, diz ali no versículo 11, ele viu o céu aberto, ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol. Não era um lençol, mas parecido um lençol. Era a coisa mais parecida que deu para achar. Alguma coisa parecida com um lençol desceu do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, como se o lençol estivesse amarrado nas 4 pontas, descendo do céu à terra pelas 4 pontas, contendo, versículo 12, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dizia, se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas eram animais impuros. O judeu não comia diversos tipos de animais. O judeu não comia animais que tivessem casco fendido. Vários tipos de animais eram considerados impuros, e agora ele está ouvindo uma voz na oração dizendo: Pedro, mata e come. Ele não diz: é voz de engano, mas ele diz: de maneira nenhuma, Senhor, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Talvez ele pensou: está me testando, está vendo se eu estou com fome, eu vou cair na tentação e vou matar e comer. Mas ele diz: de maneira nenhuma, não vou, eu estou com fome, mas nem tanto. Mas na realidade Deus estava querendo trabalhar com a vida do Pedro. Deus estava trabalhando com a vida do Pedro. Deus começa com os alimentos aqui. Aliás, Deus já tinha trabalhado em outras coisas. Porque quando termina o capítulo 9, Pedro fica hospedado aonde? Na casa de Simão, o curtidor. O anjo, quando manda, vai buscar o Pedro, que está onde? Qual a localização do Pedro? Na casa de Simão, o curtidor. Curtidor é quem mexe com couro.
O Alexandre me levou lá no cortiço de Espírito Santo do Pinhal. Não é muito agradável, não. Você vê aquelas peles penduradas e as coisas que eles vão tirando, e eles vão dizendo, isso aqui vai para a fábrica não sei do que, aquilo ali vai para não sei aonde, isso aqui vai fazer tal coisa. E aí você pensa, mas o judeu, ele não ia para a casa de alguém que trabalhava com couro. Jaqueline tinha uma amiga, e um dia encontramos a mãe dela e ela disse, eu sou veterinária de bicho morto, eu trabalho no açougue do Goodbom, né? Eu sou veterinária. Mas o judeu, ele nunca iria se hospedar na casa de alguém que curtisse couro. Então Deus já estava trabalhando no Pedro, na questão de ir para a casa de um curtidor. Mas agora Deus fala, mate e come, ele fala, não. Mas Deus está trabalhando com Pedro. Deus usa o alimento para ensinar algumas coisas. O Pedro tinha crescido com a ideia, esses animais eu não posso comer. Eu me lembro um dia que o Luiz chegou na nossa casa, era época de manga, estávamos lá na cozinha, todo mundo, e de repente o Luiz disse, é uma delícia, vitamina de manga. E a gente disse, mas pode? Ele falou, pode, a gente toma sempre, mas não faz mal. Quantos aqui sempre acharam que não pode vitamina de leite com manga? Só depois que a gente foi descobrir que isso é do tempo dos escravos, que como os senhores dos engenhos gostavam das mangas, e eles davam leite para os escravos, então eles diziam, vocês não podem comer manga porque morre, tá? Então traz as mangas para cá, vão pegar manga, traz tudo para cá, vocês não comam porque vocês tomaram leite, e se comer manga e tomar leite, morre. Mas eu lembro que o Luiz falou, não mata não. E aí a pastora Lúcia pegou manga, pegou um liquidificador e pôs um pouquinho só, acho que ela ficou com medo de pôr muito, fazer mal. E aí o Luiz bebeu e falou, tá fraco. Aí ela pôs mais manga, foi pondo manga, até que ficou aquela coisa grossa, e nós tomamos vitamina de leite com manga. E eu tenho um segredo para falar para vocês, não morremos, tá? Estamos vivos até hoje. Mas, às vezes, mudança de hábitos é difícil. Deus está dizendo para o Pedro, mate e come. E ele fala, não, Senhor, de maneira nenhuma. Deus está trabalhando nos conceitos do Pedro, e Ele está aqui mexendo com a estrutura do Pedro, mexendo com os preconceitos do Pedro, e diz a palavra de Deus no versículo 16, isto aconteceu 3 vezes. 3 vezes Deus está dizendo, mate e come, e ele dizendo, não. Mas Deus estava querendo trabalhar com isso. Lembra que eu disse que os homens estavam chegando na cidade? Olha como Deus trabalha. Foi a mesma coisa lá do caso do Filipe e eunuco, que Deus teve que pegar o Filipe e levar para chegar na mesma hora na estrada que encontrar o eunuco. Aqui Deus trabalha um dia antes no Cornélio, porque Deus sabia a distância de Cesareia até Jope. Deus sabia o tempo que os homens iriam levar para chegar até Jope. E Deus prepara o Pedro para subir no eirado, e ele tem essa visão, e a hora que acaba a visão é quando os homens batem a porta. Não sei se bateram palma, não sei se gritaram, ó de casa, não sei o que foi que falaram, porque diz no versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele não tinha entendido ainda. Ele estava pensando aqui, que é isso que eu enxerguei nessa visão? Nisso os homens enviados por Cornélio chegaram, pararam junto à porta e chamando, versículo 18, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro, versículo 19,
enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça, vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Agora Pedro compreende, porque os que chegaram para procurá-lo não eram judeus, eram não judeus, eram gentios. Lembra do Kiko? Que ele falava dos outros lá, da vila, gentalha, gentalha, gentalha. O judeu falava gentil, gentil, gentil. É gentinha, povinho. Esse povinho aí, gentil. Eu sou judeu, aquele ali é um gentil. É uma pessoinha. É um sem valor nenhum. Aqueles que chegaram para procurar o Pedro eram gentios. E a ordem, a missão que o Pedro tinha recebido é: desce, fecha a boca e vai com eles. Obedece. Quem pode manda, quem é inteligente obedece. E ele foi. Então Deus estava à procura dos diferentes. Deus trabalhou no coração do Pedro, porque a salvação é para todos. Salvação não era só para os judeus. Os discípulos estavam indo nas cidades procurando os judeus. Mas agora, nesse capítulo 10, há uma mudança onde eu e você somos incluídos em Cornélios. Nós fomos alcançados pelo Evangelho, porque nesse momento Deus dá essa direção. Não é só para os judeus. Alguns aqui talvez sejam de descendência de judeus, talvez eu seja, Lima, né? Porque eles mudaram os nomes, começaram a pegar nome das árvores, de pedras, e talvez eu seja descendente de judeu. Mas os gentios foram incluídos aqui no capítulo 10 claramente. Jesus já tinha falado isso antes. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jesus já tinha dito, os gentios também. Não só os judeus, mas os gentios também. Mas até esse momento, eles tinham parado só nos judeus. A salvação é para todos. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não são só os judeus que pecaram. Os não-judeus, os gentios também pecaram. Eu já pequei. A Jo quietinha do jeito que ela é. Mas com certeza ela olha para a vida dela e diz: quantas vezes eu pequei. Todos aqui já pecaram. Precisam da glória de Deus. A Mariana ali ainda está escapando ainda, mas daqui a pouco vai começar as birras. A salvação é para todos. E o Pedro vai com eles. Quantos quilômetros? 48 quilômetros. Eles não foram na hora. Não é que os homens chegaram e falaram: nós viemos buscar você. E aí o Pedro desceu, pegou a mochilinha e eles deram meia volta e voltaram 48 quilômetros. Mas diz a palavra, versículo 23. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Agora é o Pedro hospedando não-judeus. Ele tinha entendido um pouco do recado. Ele hospeda aqueles homens e no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e também alguns irmãos dos que moravam em Jope. Esses irmãos eram o quê? Judeus. Lá mais para frente, no capítulo 11,
Ele vai dizer quem foi com ele, eram mais 6 judeus. O Pedro, como líder, ele agora pega 6 judeus e diz: Deus tem um projeto aqui, e Ele está dizendo que eu preciso ir com esses não-judeus até Cesareia. Vamos comigo, vamos comigo. E eles vão com Pedro, viajam os 48 quilômetros, e quando chegam na casa de Cornélios, tem um grupo esperando para um culto familiar. Está ali no versículo 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Cornélio tinha enchido a casa, porque Cornélio não queria a mensagem só para ele. Ele sabia que vinha a mensagem boa. O anjo tinha falado: vai mandar buscar o Pedro, ele tem algo para dizer. E aí o Cornélio diz: eu não vou guardar essa mensagem só para mim. Ele chama os parentes, chama os amigos mais chegados. E quando Pedro chega, versículo 25, quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro e começa a adorar Pedro. Mas o Pedro diz: levante-se, porque eu sou também apenas um homem. Cornélio, não me adora não, sou homem também. Sou homem. A Bíblia diz que a gente deve adorar a quem? Só a Deus. Só a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Nesse momento, o Cornélio acha que o Pedro é uma pessoa tão, como dizem por aí afora, iluminada, que merecia adoração. Mas o Pedro fala: não, sou homem, não me adora não, isso é proibido, eu não posso aceitar a adoração. A Bíblia diz que as pessoas mudaram, adorando a criatura ao invés do Criador. Nós somos criatura de Deus, não podemos aceitar a adoração e não podemos adorar outros homens. É proibido, é contra a lei de Deus. Não podemos também adorar os anjos. Lá em Apocalipse, quando o autor de Apocalipse vê o anjo, ele se ajoelha e o anjo diz para ele, Apocalipse 22, de 8 a 9, eu, João, sou quem ouviu a voz, ouviu e viu essas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Beber água. Para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou um servo de Deus. Assim como são você e os seus irmãos. Não me adore. Tem muita gente que adora os anjos, se chama angiolatria. E eles procuram um anjo da guarda, e adoram o anjo, e fazem oração para o anjo, e carregam o anjinho, e falam de anjinho, e... Não, a Bíblia diz: não podemos adorar os anjos, não podemos adorar as criaturas. Anjo também é criatura de Deus, as pessoas são criatura de Deus, o sol é uma criatura de Deus, Deus criou o sol, não podemos adorar o sol, não podemos adorar a lua, as estrelas, não podemos pegar um pedaço de madeira e esculpir alguma coisa e ajoelhar e adorar, porque é criatura de Deus. Só a Deus podemos adorar. O Pedro não aceita a adoração do Cornélio. Mas ele diz algo interessante aqui. Versículo 27.
Falando com ele, Pedro entrou. Encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus. Deus às vezes tem um mas aí que muda alguns conceitos que a gente aprendeu desde criancinha. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Lembra aquelas coisas que desciam no lençol? Mate e come o que Deus purificou, não considere imundo. Aqui o Pedro caiu a ficha, ele diz: eu não devo considerar ninguém imundo ou impuro. E aí ele começa a pregar. E ele diz ali no versículo 34, depois que ele pregou e falou algumas coisas, então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Mas como as pessoas vão saber o que é justo para fazer e ser aceitável diante de Deus? Como? Como que as pessoas vão saber o que Deus quer delas? Alguém precisa ir e pregar. Alguém precisa levar a mensagem. Alguém precisa pregar o evangelho para que elas saibam: é isso que Deus espera de mim. Isso aqui Deus não quer que eu faça. Eu vou parar. Eu vou desistir desse caminho errado. E eu vou começar por esse caminho novo. Eu não entendo esse caminho novo, mas Deus quer que eu ande nesse caminho. E eu vou caminhar por aqui. E a pessoa fazendo aquilo que Deus quer. Fazendo não por medo, mas fazendo por obediência. Fazendo eu entendo algumas coisas, algumas eu não entendo, mas Deus está mandando, eu vou obedecer. Aquele, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Deus tinha propósito de alcançar os diferentes. Mas Deus teve que trabalhar no coração de Pedro, porque a salvação é para todos. Nós vamos ficar em pé. O Pedro tinha dificuldade com os gentios. Você e eu temos as nossas dificuldades com pessoas, com grupos, com gente que vem de países diferentes, com gente de religiões diferentes. Você e eu temos nossos problemas. Eu talvez tenha preconceito com um grupo e você olha esse grupo com muita naturalidade. Mas talvez você tenha problema com outro grupo. O Pedro, como judeu, tinha problema com os gentios. Mas Deus quer alcançar os diferentes, diferentes de mim. Os diferentes de mim. Então eu preciso orar e deixar que Deus me use para alcançar os diferentes de mim. É fácil? Não, não foi fácil para o Pedro. Às vezes não é fácil para a gente. Nós vamos orar
Eu vou citar alguns grupos aqui. Alguns desses grupos, você aí na sua cabeça vai pensar, eu não tenho problema com esse grupo. Deixa passar. Talvez seja para a pessoa do seu lado. Talvez seja para mim. Mas se algum desses grupos você tiver dificuldade, então aí no seu lugar vai dizendo, Deus, me perdoa porque eu tenho dificuldade com esse grupo. Me ajuda a orar por eles. Me ajuda a orar. E se o Senhor quiser que eu fale com um deles, que eu seja instrumento. Feche seu olho, abaixe sua cabeça. Ó Deus, nessa noite, que nós podemos ver aqui na experiência do Pedro, que o Senhor quer alcançar todos, inclusive aqueles que são diferentes de nós. Às vezes nós temos a tendência de só procurar pessoas parecidas com o nosso jeito de ser, jeito de viver, jeito de trabalhar, jeito de falar. Mas o Senhor também quer alcançar os diferentes. Ó Deus, talvez alguém aqui tenha dificuldade de orar e falar com os ricos, que eles parecem tão inacessíveis, parecem tão orgulhosos, parecem tão cheios de si, tão independentes, mas, ó Deus, muitos deles estão vazios. Ó Deus, talvez sejamos de um time e a gente tenha dificuldade de orar por aquela pessoa que é o vizinho corintiano. E o Senhor quer que a gente ore por ele, ainda que ele, às vezes, fale mal do meu time, ainda que ele seja diferente no jeito de vestir. Ó Deus, talvez alguns aqui tenham dificuldade com os cariocas, o jeito deles falarem, o jeito deles agirem, mas, ó Deus, os cariocas também precisam de Jesus. Ó Deus, os executivos, aqueles homens que andam cheios de terno, gravata, e falando de números, falando de prosperidade, de crescimento, mas, ó Deus, eles precisam conhecer Jesus. Talvez alguns aqui tenham problemas de falar com os pobres, tenham dificuldade de simplificar a mensagem para que eles entendam, às vezes têm algum tipo de preconceito e não sentem como falar com eles. Talvez alguns aqui tenham dificuldade com os gaúchos, ou talvez preconceito com os universitários que parecem tão agindo de um jeito tão esquisito, estão só falando de coisas diferentes, mas, ó Deus, os universitários também precisam ouvir falar de Jesus. Ó Deus, talvez alguns aqui tenham dificuldade de falar com os que são na política do outro lado. Talvez por ser de direita tem dificuldade de falar com os que são da esquerda, ou por ser de esquerda tem dificuldade de falar com os que são de direita. Senhor, tira este preconceito de nós. Ó Deus, talvez dificuldade de falar com os japoneses, falar com os operários, ou talvez dificuldade de falar de Jesus com a sogra, que talvez fez tantas coisas que tem uma certa mágoa, mas a sogra também precisa de Jesus, o sogro precisa de Jesus. Senhor, talvez alguns tenham dificuldade de falar com os que não sabem ler, mas eles precisam de alguém que fale do Evangelho e os ajude. Senhor, talvez alguns aqui tenham dificuldade de orar e falar com aqueles que moram nos condomínios fechados, parecem inacessíveis, parecem tão independentes, tão poderosos, mas eles precisam de Jesus. Ó Deus,
Talvez alguns aqui tenham preconceito contra os que vieram do Nordeste, ou talvez contra os que vieram de Minas, mas todos do Brasil precisam de Jesus. Talvez alguns aqui tenham dificuldade de orar e interceder por aqueles que vieram, que fazem parte de religiões que vieram da África, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Mas, ó Deus, eles precisam ouvir falar de Jesus. Mas muitas vezes o nosso preconceito nos leva a escolher com quem vamos falar, por quem vamos orar, para quem vamos fazer algo de bom, para quem vamos ser simpáticos, gentis. Mas, ó Deus, eles também precisam ouvir falar de Jesus. Talvez tenhamos dificuldade com os roqueiros, com aquelas roupas pretas, aquelas músicas altas, aqueles cabelos grandes, mas, ó Deus, os roqueiros também precisam ouvir falar de Jesus. Talvez alguns aqui tenham um preconceito com os tios, porque eles foram tão ruins na infância. Talvez prejudicaram, talvez agiram não como um tio deve agir, mas eles também precisam ouvir falar de Jesus. Os ateus, Senhor, aqueles que não creem em Deus, tira de nós esse preconceito, porque às vezes eles estão só precisando que alguém chegue e fale de um Deus que eles não conhecem, para que eles deixem de se dizer ateus e possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, os chineses precisam, os meus irmãos, minhas irmãs e suas famílias, os índios que estão lá na floresta precisam ouvir falar de Jesus, precisam conhecer Jesus. Ó Deus, os paulistanos, lá da capital, eles também precisam de Jesus. Os que são, ó Deus, dos grupos que se dizem LGBTQIA+, eles também precisam que alguém ore por eles, que alguém fale do amor de Jesus, que alguém demonstre amor e fale da palavra. Ó Deus, os baianos, ó Pai, aqueles que são dependentes de entorpecentes, os drogadependentes. Às vezes carregamos em nós algum preconceito e temos dificuldade de orar por eles, temos dificuldade de demonstrar amor de Deus, assim como o Senhor trabalhou em Pedro, trabalha em nós, os primos, ó Deus, os moradores das comunidades, das invasões, das favelas, dos mangues, os cunhados, as cunhadas, os que vieram do Haiti, os que vieram da Venezuela. Ó Deus, aquelas pessoas que são tatuadas, desenhadas, ó Deus, cheios de piercings e tantas coisas, e às vezes nós crescemos de um jeito que temos uma barreira e dificuldade de orar e amar e falar da palavra. Ó Deus, aqueles que são tão engomadinhos, que andam com uma roupa tão perfeita, que parece que sempre andam com roupa nova. Talvez alguns aqui tenham preconceito com os americanos. Mas os americanos também precisam ouvir de Jesus. Ainda que muitos de lá vieram como missionários, hoje muitos que moram nos Estados Unidos estão longe do Evangelho, e nós aqui no Brasil precisamos orar por eles, e tem brasileiros indo para lá para ganhar os americanos para Jesus. Ó Deus, aqueles que moram nas ruas, aqueles que vivem debaixo das pontes, ó Pai, os muçulmanos, muitos deles, ó Deus, que a gente olha e acha que
são iguais a alguns que a gente escuta falar ou que a gente vê na televisão, mas eles também precisam que a gente ore por eles, que a gente demonstre o amor de Cristo. Ó Deus, os espíritas, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Talvez alguém aqui esteja lembrando de alguma situação que tem um preconceito. Talvez aqueles médicos lá. Talvez o pessoal que trabalha aqui ou ali. Mas, ó Pai, trabalhe em nós. Trabalhe em nós para que a gente perca estes preconceitos, talvez que aprendemos na infância. Talvez os nossos pais falavam mal desses grupos. Talvez na infância os nossos pais disseram: nunca se aproxime de tal ou tal pessoa de tal cidade ou de tal país ou de tal região do Brasil. Mas que o Senhor trabalhe nos nossos preconceitos, nos mostrando que o Senhor ama todos. O Evangelho é para todos. Se nós não pudermos ir aonde estão essas pessoas, mas que a gente ore por elas, mas que a gente ame, e que a gente interceda, e que a gente faça o que for possível para que o Evangelho chegue a essas pessoas. Que a gente se interesse por saber o que eles creem, o que eles pensam, como eles vivem, para que a gente possa interceder por eles. E, ó Pai, que através de nós, que alguns destes grupos que a vida inteira tivemos preconceito, que a gente possa compreender que o Senhor teve amor e compaixão por nós. E nós também precisamos ser instrumentos para que o teu amor e compaixão também alcance aqueles que são diferentes de nós. Aqueles que pensam, se vestem, comem, vivem, cultuam diferente de nós. Que a gente ore por eles e que a gente os alcance. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus use essa igreja. Que Deus use a sua vida. Se você não pode ir, ore para que alguém vá. Mas ore de verdade. Amém?